Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre questões que não são óbvias envolvendo o Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. Esperar o pessoal entrar um pouco e para começar a falar. Então eu vou tratar basicamente do que é subterrâneo, do que não é dito, seja nos meios oficiais de comunicação, seja aqui mais considerado o Grande Ocidente. Então, Donald Trump foi eleito novamente presidente dos Estados Unidos, tal maré vermelha, o Partido Republicano ganhou por grande vantagem e tomou posse ontem. Então, quais são os aspectos que a gente não vai ver na CNN e na Globo? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão do Oriente Médio e também da Ásia Ocidental. No primeiro mandato do Donald Trump, ele não foi bem nessa área, ele nomeou para assisti-lo um cidadão chamado John Bolton, que foi o assessor de segurança nacional dele por algum tempo, e esse John Bolton simplesmente ele foi uma indicação política, não tinha habilidade técnica para entender o Oriente Médio, que é uma colcha de retalhos, é difícil de entender o Oriente Médio, e o John Bolton não conseguiu, então o primeiro mandato do Trump nessa área foi muito ruim. Ele cometeu uma série de erros estratégicos. Alguns desses erros estratégicos foram lidos no Ocidente como vantagens, né? Mas no fundo a gente sabe que não foi. Então o primeiro erro estratégico do Donald Trump, do primeiro mandato dele, foi a retirada dos Estados Unidos do JCPOA. O que é o JCPOA? Foi um acordo nuclear que os Estados Unidos formalizaram com o Irã e que, querendo ou não, impediu a continuidade do programa nuclear iraniano. Era um bom acordo que existia? Esse acordo foi firmado na época do Obama. Era um bom acordo? Não, não era um bom acordo, mas era um acordo e já era o suficiente para paralisar o programa nuclear iraniano. E aqui eu estou abordando o ponto de vista dos americanos, né, que não queriam ter o programa nuclear iraniano. Não estou aqui defendendo um lado. Se eu fosse iraniano, eu queria ter uma bomba atômica, é óbvio. Então, com a retirada do JCPOA, isso permitiu que os iranianos retomassem o seu programa nuclear com grande intensidade. E, querendo ou não, no atual cenário geopolítico, iranianos e americanos não se bicam, não se dão bem. Assim como o iraniano e israelense. O que é, às vezes, surpresa para falar para o pessoal aqui no Ocidente é que isso não é regra, tá? O Irã sempre se deu bem até os anos 80, sempre teve uma boa convivência com os israelenses e com os americanos. Mas aí a coisa mudou, principalmente a partir do Ahmadinejad. Mas enfim, esse é outro assunto. Então, o primeiro erro do Trump foi sair do JCPOA, que era o acordo que impedia o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, e isso atenta, ou querendo ou não, atenta contra a segurança dos Estados Unidos. Outra coisa que eu considero um erro estratégico dos americanos durante o primeiro mandato do Trump foi o assassinato do general Soleimani, um general iraniano, da Guarda Revolucionária Iraniana, que era um gênio estratégico, um gênio militar, e que foi morto num ataque muito bem executado, através de drones. Só que qual que é a grande questão? Isso desencadeou uma onda de fúria na região da Ásia Ocidental, região Pérsia e no Irã. Então os iranianos acabaram tendo um motivo, até perante a comunidade internacional e perante toda a comunidade árabe, para voltar a atacar os Estados Unidos. E lembrando que o iraniano é xiita, e a grande parte dos árabes no mundo são sunitas, mas mesmo os sunitas concordaram que os iranianos deveriam retorquir a ameaça, o assassinato que foi do general Soleimani, né? O Trump ele já deu alguns indícios de que talvez ele não jogue tão mal no Oriente Médio, que ele foi melhor informado e que está mais bem assessorado. O primeiro ponto é essa questão do resgate dos reféns do Hamas, né, do ataque de 7 de outubro. Tinha aí vários reféns sob controle do Hamas e agora aparentemente já começou aí um processo de devolução desses reféns, o que é muito inteligente. Boa noite, Sara. Obrigado pela audiência. Muita gente fala que você tem que resgatar esses reféns e não pode negociar com o terrorista, e a gente vê nos filmes norte-americanos que os americanos não negociam com o terrorista, mas não tem como resgatar esses reféns. Eu vou ilustrar com um exemplo disso. Em 1979, tem a Revolução Iraniana,
o Ayatollah Khomeini ascende ao poder no Irã, e ele, assim, no eco da retomada do poder dele, uma série de estudantes iranianos invadem a embaixada americana em Teherã, que é a capital do Irã. Então, esses estudantes iranianos invadem a embaixada e fazem uma série de diplomatas e oficiais americanos reféns. Então, veja, a embaixada é um local sabido, os reféns estavam lá, e os americanos, eles então elaboram uma operação chamada Operação Eagle Claw, e essa operação dá terminantemente errado, dá muito errado, e os reféns não são resgatados. Os reféns saem depois vivos através de um acordo diplomático. Foi o maior tempo em que oficiais americanos permaneceram reféns na história, foram 444 dias de cerco, e os americanos não conseguiram resgatar. Por que esse dado é importante? Porque os reféns tinham um lugar certo, todo mundo sabia onde eles estavam, que era na embaixada iraniana, e não deu certo o resgate. Uma operação de resgate de reféns é altamente complexa. Então imagina você tentar resgatar reféns que você não sabe onde estão sob o poder do Hamas. Não tem como. Então Trump acerta em fazer esse acordo com o grupo Hamas, que é considerado terrorista nos Estados Unidos, e devolver os reféns, né? Então é um trunfo dele, talvez isso demonstre que ele está melhorando o jogo dele. Outro ponto que Trump tem que ter atenção, e não está sendo falado na imprensa ocidental, é a relação dele com a inteligência americana, principalmente com a CIA, a CIA. Por quê? Durante o primeiro mandato dele, o Trump, ele permitiu que agências privadas de espionagem começassem a operar inteligência em território americano e no estrangeiro. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que a CIA, a inteligência americana, é profundamente dominada pelos democratas. Quando o pessoal de geopolítica vai estudar nos Estados Unidos, todo mundo fala que eles ficam assustados o quanto os agentes oficiais da CIA são democratas. Então, qualquer política que seja contrária ao interesse democrata, a CIA não vai permitir que se avance. Então, a CIA virou basicamente assim um puxadinho do Partido Democrata, está completamente dominada ideologicamente, e o Trump sabe disso, então ele permitiu essas agências privadas de fazer espionagem. E isso é concorrência para a CIA, né? E essas agências privadas de espionagem começaram a botar a boca no trombone em relação a alguns erros que a CIA comete no estrangeiro. E a CIA começou a se incomodar. É por isso que muita gente sustenta que a tentativa de assassinato dele, o tiro lá de 5,56 que pegou perto da orelha dele, passou de raspão, foi orquestrado pela CIA. Tem outros elementos também que indicam isso não é o foco do vídeo. Tem o envolvimento da BlackRock indireto, isso já está provado. Mas a CIA não gosta do Donald Trump porque ele quer tirar poder da CIA, porque ele julga que a CIA, e ele tem razão nesse posicionamento, a CIA virou uma manifestação do Deep State de forma assim quase que categórica, não tem como você lutar contra, e é muito poder concentrado na mão de poucas pessoas. Então no fundo, quem manda nos Estados Unidos não é o presidente, a CIA manda mais, né? O diretor da CIA pode, se não for de acordo com, embora seja uma indicação política, se o diretor da CIA tiver alguma desavença com o presidente, ele pode mandar fazer uma operação Black Ops, uma operação sigilosa no estrangeiro para prejudicar o próprio presidente, e você não tem o que fazer, tá? É completamente fora de controle. O Eisenhower, um ex-presidente americano, ele tem uma fala muito interessante. Eu acho que foi o Eisenhower, eu não dou certeza em relação a isso. Ele falou o seguinte, que a CIA é um instrumento mais eficaz que existe de transferir dinheiro do contribuinte norte-americano para a elite econômica e militar, política econômica e militar dos Estados Unidos. Então, o que o contribuinte americano paga de imposto é canalizado para essa elite política militar dos Estados Unidos através da CIA. E é verdade. Não é mentira isso. É um posicionamento bem razoável. E o Trump quer acabar com isso. Está, obviamente, num risco assustador. Muito corajoso a parte dele se ele continuar a proceder dessa forma. Muito corajoso mesmo. Os presidentes que tentaram mudar essa realidade ou foram assassinados ou foram alvos de tentativa de assassinato. O caso mais clássico é o Kennedy. Não dá para falar muito em live, porque senão eu já entro em outro shadow ban. Mas o envolvimento da inteligência americana com o Kennedy, o assassinato do Kennedy é público, assim, é notório para quem é da área, é indiscutível. O que a gente não sabe, a gente tem muita dúvida, quem estava associado com a CIA no assassinato do Kennedy. Existem 3 vertentes aí mais
aceitas, uma que foram os cubanos, trabalhando com a CIA, os soviéticos trabalhando com a CIA, bem razoável, a explicação é longa, e outra, os israelenses trabalhando com a CIA. É difícil falar sobre isso no Instagram, é delicado. No curso que eu ainda vou lançar, vou falar disso. Eu acho que essa área é a parte mais delicada para o Trump. Se alguém quiser saber mais sobre o assassinato de John Kennedy, eu recomendo muito o Ian Pachipa, Desinformação. Ele aborda a linha soviética, que quem matou o Kennedy foi a CIA com o auxílio dos soviéticos. Eu não sei se eu concordo muito, mas é muito bem fundamentada a teoria dele. Terceiro desafio para o Trump é o México. Por quê? O México é um país que todo mundo sabe está dominado por cartéis, e cartéis de drogas extremamente violentos. Eu tenho um vídeo lá no Xadrez Geopolítico no YouTube onde eu explico sobre isso. Se chama Narcogeopolítica, o fentanil. E os cartéis mexicanos movimentam grandes quantidades de dinheiro e têm grande influência na política americana, porque já compraram, inclusive, senadores, deputados. Isso aí já tem informações claras sobre isso. E tem grande poderio econômico, né? O Trump, ele tem um plano de permitir que os Tier 1s, que são a elite operacional dos militares americanos, que eles comecem a combater os cartéis. Então seriam os Navy SEALs e a Força Delta americana combater o cartel. Qual que é o risco disso? Você fragmentar esses cartéis, e hoje que você tem 3 ou 4 cartéis que comandam o México, eles virem 20, 30. Qual que é o risco disso? Se ele estiver bem intencionado, se o Trump estiver bem intencionado nisso, pode acontecer o que aconteceu depois da era Escobar, né? Então, os americanos matam o Escobar, e aí o cartel de Medellín se fragmenta em vários cartéis. De difícil combate, difícil investigação e difícil operacionalização do combate a esses cartéis mesmo. E nesse ponto a CIA lucrou muito. Então, quando a gente tem a desestruturação, principalmente do cartel de Medellín, também do cartel de Cali, esses dois cartéis eles viram milhares, centenas de quadrilhas de traficantes de drogas. E como você vai combater isso? Não vai. Então o que muitos operacionais da CIA envolvidos com corrupção fizeram? Eles começaram a financiar e tirar proveito desses cartéis. Então a CIA começou a criar rotas de tráfico, principalmente depois da morte do Escobar, para jogar essas drogas para dentro do território americano. E esses caras lucraram muito. Isso não é um grande segredo. Eu sei que no Ocidente a gente não ouve falar disso, mas tem um filme inclusive do Tom Cruise sobre esse assunto. Eu acho que ele fez a América, alguma coisa da América chama. É um filme muito legal com Tom Cruise, bem simplão, né? E mostra a relação da CIA com esses cartéis de drogas. Então a CIA enriqueceu muito quando houve a fragmentação dos grandes cartéis. Então talvez a CIA incentive o Trump a fazer essa medida de jogar os SEALs e os Delta para combater os cartéis. E não sabemos qual é o resultado disso, né? É interessante que um dos cartéis mexicanos, o cartel mais famoso, que é o cartel Jalisco Nueva Generación, desculpem o meu espanhol, né? O cartel Jalisco Nova Geração, ele foi fundado por ex-operadores das unidades de forças especiais mexicanas, que tinham sido treinados pelos Delta. Então, os Estados Unidos pegaram sua elite militar, usaram para treinar uma elite militar mexicana. Essa elite militar mexicana acabou indo trabalhar para o cartel de Jalisco. O Bruno falou aqui que o filme se chama Feito na América, com Tom Cruise. Bem legal esse filme. É diversão, né? Não é um filme que tende a explorar o lado geopolítico ou documentário, mas é legal para a gente entender a consequência disso. Tem um dado interessante sobre esse evento. Quando eu fui para Costa Rica, eu fui jantar um dia num restaurante que tinha um aviãozão assim grande, ele estava meio desmontado, né? E eu falei, caramba, eu conheço esse avião de algum lugar. Aí eu fui pesquisar, não lembro se eu perguntei pro dono do restaurante, ele falou, foi o avião que o agente da CIA, interpretado pelo Tom Cruise, usava para traficar droga para dentro dos Estados Unidos com apoio da CIA. Eu falei, caraca, mano, esse avião. Então, assim, é público, tá? Isso aí não tem nada não, porque às vezes o pessoal tá vendo aqui, acha, nossa, o Rafael tá correndo risco, não tem nada a ver, essa informação é pública e notória. A Ju falou, sabe muito. Obrigado, Ju, obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Enfim, são histórias verdadeiras, né? Tem um outro risco envolvendo o México, que é o seguinte,
Em 2009, o Barack Obama ele determina uma operação que se chama Fast and Furious, Velozes e Furiosos, assim como o filme, que fornece armamento para os cartéis mexicanos. É bizarro, mas não precisem acreditar em mim, pesquisem sobre isso, Operação Velozes e Furiosos. Se adicionar uma VPN nos Estados Unidos, vocês vão ter acesso a melhores informações, porque aqui no Brasil tudo é cerceado, o Brasil não é um país livre, né? Derrubam o Twitter por nada, né? Enfim, esse é outro assunto. Porque, em tese, qual foi a alegação da CIA para fazer isso? Eles colocaram dentro de fuzis que eles forneciam aos cartéis, GPS, para saber qual era a rota que esses fuzis faziam até chegar nos traficantes, nos membros de cartéis mexicanos, e aí conseguir desestruturar a operação dos cartéis. Só que alguém avisou, né, que estavam cheios de rastreadores dentro dos fuzis, obviamente foi a própria CIA, e esses fuzis simplesmente chegaram na mão dos cartéis mexicanos e hoje são utilizados contra a Polícia Federal Mexicana e vão ser utilizados contra os SEALs e os Deltas se o Trump autorizar a intervenção no México. É um lado difícil, uma questão difícil envolvendo o México, até porque muita da mão de obra mexicana dá suporte aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu fui para lá esse ano, fiquei assustado, não tinha essa noção, né? Como é bom a gente viajar, mas às vezes a gente fica lendo geopolítica, fica lendo relatório frio e não tem noção. Quem leva os Estados Unidos são os ticanos, né? Os caras trabalham ali, eles levam aquele país nas costas. Então, assim, não sei como vai ser a consequência disso. Tem a questão das cidadanias também. Muito mexicano já está agregado culturalmente aos Estados Unidos, e chutar essas pessoas para fora é uma situação bem complicada, tá? Um outro ponto de atenção que eu não vi ninguém no Brasil falar. Ninguém. E pouca gente dos Estados Unidos falou, tá? O Panamá. Eu vou falar que uns 3 meses atrás, um pouco mais, o Davi não tinha nascido ainda, uns 4, 5 meses atrás, eu ia fazer um vídeo que ia se chamar mais ou menos assim: se os Estados Unidos caírem, o responsável será o Panamá. Aqueles títulos bem chamativos. Porque o Panamá é um perigo. Primeiro que o Panamá, se a gente for ver a estruturação dele, ele é quase que um país artificial, que os Estados Unidos ali induziram, através de guerra híbrida, a existência para ter acesso ao canal do Panamá. E o Trump tem falado muito do canal do Panamá. E aí todo mundo focou no canal do Panamá e acha que eu estou falando do Panamá por causa do canal do Panamá. Não tem nada a ver. O Trump está ligado no seguinte: ele fala no canal do Panamá como forma de tergiversação, como forma de distrair. Perigo do Panamá é uma região chamada Darien Gap. Darien Gap é uma passagem que é utilizada para entrada do grande afluxo de imigrantes que tem nos Estados Unidos. E já tem indícios muito sérios, corroborados, de que quem está fazendo essa operação dentro do Panamá são os chineses. Eu puxei muito documento, eu quero fazer um vídeo no YouTube sobre isso, eu preciso de tempo, porque é muito documento, as imagens são pesadas, mas basicamente o que acontece é o seguinte: o serviço secreto chinês, o excelente serviço secreto chinês, eu adoro falar isso, os caras são muito bons tecnicamente. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar imigrantes do mundo inteiro e jogar lá para o Panamá. Eles financiam, compram passagem de avião, compram passagem de ônibus, o que tiver que comprar, e jogam esses caras para eles entrarem no Via Darien Gap, que é uma região ali basicamente sem controle. Uma região intocada quase, inclusive pela natureza. Região com muita árvore, muita mata fechada, mata densa. E esses imigrantes estão indo para o Darien Gap. Do Darien Gap eles entram no México, e depois no México existem os pontos de entrada nos Estados Unidos. Inclusive eu consegui um cara que trabalha em inteligência privada, ele me deu os pontos que eles levantaram de entrada dos imigrantes nos Estados Unidos a partir do Darien Gap. É muito legal, tem no Google Maps tudo marcadinho, assim, fantástico. Então esses caras entram no Darien Gap, financiados pelo serviço secreto chinês, sobem para o México, e do México eles se espalham ali pelos Estados Unidos. Entram por diversas formas, diversos locais diferentes dos Estados Unidos. Grande parte desse contingente de imigrantes são homens, jovens, com idade militar e já comprovado treinamento ou arma de fogo ou drones, né? E eu falar em drones, os drones estavam em voga aí nos Estados Unidos, aquela questão dos drones que estavam sobrevoando os Estados Unidos. Inclusive alguns acham que são operados por esses estrangeiros que estão entrando nos Estados Unidos. Essa região do Darien Gap, ela tem um problema, que é o seguinte: ela é disputada por duas guerrilhas que são colombianas, uma guerrilha de extrema esquerda e uma guerrilha de extrema direita. Eu não vou explicar aqui profundamente qual é o funcionamento dessas guerrilhas,
o que elas querem, mas é um território em disputa muito perigoso, então é muito difícil a intervenção, porque você tem ali os guerrilheiros de esquerda, os guerrilheiros de direita batalhando, os imigrantes que são inocentes no fundo e o serviço secreto chinês fomentando todo mundo. É uma bagunça, é uma zona, é um mundo real lindo da geopolítica. Cinza, não é preto nem branco, ele é cinza. É muito interessante porque vazou uma informação agora, faz umas 2 semanas, de que, uma informação bem incrível, de que 2 mísseis iranianos entraram em território americano. E esses mísseis entraram através do Darien Gap, antes de tudo. Então entraram no Darien Gap, depois México e depois em algum lugar dos Estados Unidos. Não se sabe ainda onde, eu tenho um chute, mas não dá para falar aqui ainda. Bruno pergunta: a Rota do Panamá ainda é essencial para o comércio internacional? Eu li que os chineses estavam construindo navios tão grandes que não atracavam nos rios propositalmente. Perfeito, muito bom. É verdade, é parcialmente verdade. Ainda é muito importante a Rota do Panamá, mas os chineses, que são inteligentíssimos, e os russos também, eles estão começando a criar novas rotas para fugir da parte do Panamá. Pra vocês verem o que é a navegação chinesa. Os chineses têm um porto comercial deles que é maior do que os 3 maiores portos comerciais dos Estados Unidos juntos. Então, se pegar os 3 maiores portos comerciais dos Estados Unidos, somar a área deles, não dá esse porto chinês. Então, os chineses estão fazendo isso, sim, e aí eles vendem esses navios, quem compra não consegue atracar nos Estados Unidos propositalmente. Excelente exemplo claro de guerra híbrida, vou dar inclusive no meu curso esse exemplo. Obrigado, Bruno, pela lembrança disso. Agora, os russos estão começando a navegar pela rota acima da Rússia, né? Onde os únicos países que têm tecnologia para navegar ali são os russos, os dinamarqueses e os noruegueses. É por isso que o Trump está falando da Groenlândia. Eu não queria entrar aqui no assunto da Groenlândia, mas só para puxar esse gancho que o Bruno falou dos navios. Os russos, noruegueses e dinamarqueses são os que têm a tecnologia e o know-how necessário para transitar nessa parte norte do planeta. Os americanos não têm. É por isso que o Trump agora vai fazer esse movimento geopolítico para tentar incorporar a Groenlândia e convencer os canadenses. Não vai dar certo, é óbvio que é mais da boca para fora do que projeto sério, né? Ele precisa ganhar uma eleição e para ganhar a eleição ele fala umas baboseiras, mas na essência é muito difícil disso acontecer, mas o objetivo aí é controle da rota comercial. É interessante também que há uns anos saiu um relatório da CIA público, tá? Você acha na internet, e a CIA está muito preocupada porque com a questão do degelo, não estou falando aqui aquecimento global, tá? Com o fato de que está tendo degelo, a temperatura está aumentando, nós não sabemos aí se por causas naturais ou não, a parte ali norte da Rússia está degelando e a tundra está reaparecendo. Só que o problema é que essa vegetação está congelada há milhares de anos. E aí a gente não sabe o que tem ali embaixo, que pode estar vivo, um micro-organismo que pode ter algum problema biológico. Então tem essa questão também a partir da navegação, porque a navegação ela induz também naquela região o degelo. E aí essa tundra vai começar a surgir e a gente não sabe o que tem ali embaixo, né? Um exemplo clássico, né? Eu gosto muito de ler sobre escalada, alpinismo. E um dos problemas de você tomar a água no topo do Everest, né? É porque ela está congelada há milhares de anos e você não sabe se tem um micro-organismo ali pode passar mal. É mais ou menos a mesma lógica. FBI, antes de eu falar da FBI, que seria o próximo ponto, o Rodrigo Silva, referente às Big Techs, qual o impacto no Brasil? Rodrigão, eu ia falar de Brasil no final da live, vou falar de Brasil no final da live, mas já vou adiantar então a sua resposta. Muito difícil saber o que vai acontecer em relação às Big Techs. Por quê? É assim, cara. Veja, a gente não pode achar que as Big Techs estão interessadas em melhorar a situação no Brasil, tá? O Facebook teve agora a mudança de política deles de permitir comentários à direita, né? A verdade é essa. Assim como o Twitter. Antes, nessas redes sociais, você podia ter manifestações da extrema esquerda, na verdade, e a direita era completamente cerceada por ser tudo antidemocrático e direita ultra mega radical, megazord, blaster, gold membership. Enfim, nós sabemos disso. Só que veja,
essas redes sociais, elas só mudaram de posicionamento depois que tinham a certeza que o Trump venceu a eleição. Ok? A única rede social que manteve o posicionamento desde o início de que a liberdade de expressão é plena é o Telegram, que é de um russo. Então, assim, eu não acredito muito nessa questão de que as Big Techs estão interessadas em promover liberdade de expressão no Brasil. É uma jogada política. E outra coisa, veja o seguinte, se o governo brasileiro bateu o pé de que as redes sociais têm que ser censuradas, eles não dizem isso, né? É regulamentada. O melhor para você, eles sabem o que é melhor para você. Eles vão conseguir, tá? As Big Techs não vão bater de frente. Eu te dou um exemplo, alguns exemplos. A Venezuela é um país famélico que controla a rede social. Os Estados Unidos não tem o que fazer lá, tá? Outro, Indonésia. Outro, Sri Lanka. E é um país pequeno, sem poder geopolítico nenhum. Então, se o poder instituído quiser proibir, vai proibir. E as Big Techs não vão conseguir fazer nada. E não vão comprar essa briga, tá? Elas não vão comprar essa briga pelo seguinte, um dos motivos. Se tiver censura aqui, mais do que já tem, né? O Brasil, pelo amor de Deus, o Brasil não é uma democracia, por favor. O Brasil é uma ditadura das bravas, das maiores do mundo. E se tiver um cerceamento à liberdade de expressão no Brasil maior ainda, se for pornográfico o negócio, não pode mais, o Facebook está proibido, só pode ideia de esquerda, porque é a única democrática. Os Estados Unidos, o que eles vão fazer? De uma forma muito sábia, e eu faria do ponto de vista técnico, eles vão inflar a população contra isso. Então eles vão começar a falar, olha, jogar nas redes sociais, né, no Telegram ou no WhatsApp, olha, vocês estão vivendo uma ditadura, não sei o quê. Para inflar o brasileiro exatamente contra o próprio governo. O Brasil dividido, ele é um Brasil espoliado. Eu não concordo com a política do governo, tá? Eu sou um libertário, eu acho que todo mundo tem que falar o que quiser. Mas é isso que vai acontecer. Eles vão, tecnicamente, eles vão começar a jogar o discurso de que o Brasil é uma ditadura, e realmente o Brasil é uma ditadura, para ver se tem um regime change aqui no Brasil, né? Se cai o governante, que atualmente é o Lula, e para desestabilizar, porque o Brasil dividido é um Brasil roubado. Mas é isso, assim, se quiser bater o pé, bate, tá? Vários países pequenos que são altamente autocráticos, o Facebook não funciona o Instagram e etc. E não tem o que fazer, tá? Agora, mais detalhes sobre o Brasil eu vou falar no futuro. Então, por isso que é tão grave a situação no Brasil, tá? Porque, veja, olha que absurdo que tá, né? Existe um viés político que comemora, fala que tem que cercear a rede social, que tem que regulamentar, e só pode ser publicada a versão oficial do governo. Veja a Rede Globo. A Rede Globo virou uma TV estatal, né? Recebe lá, quando cai o Pix, cai a calcinha. E eles falam que o governo quer, virou uma propaganda de governo. Você vê que quem não acompanha, mas se você comparar um programa da Globo com um programa da Coreia do Norte, é basicamente a mesma coisa, é defesa do governo. Então, esse é um lado do espectro político. O outro lado do espectro político está se ancorando na esperança de que Elon Musk ou que o Mark Zuckerberg vai ser o baluarte da democracia e da liberdade de expressão no Brasil. Foda-se, eles não querem saber do Brasil, eles não têm que ficar querendo saber do Brasil. Tá? Quanto mais essa situação estiver instável dentro do Brasil, melhor para eles, porque eles melhores lucram. É aquele velho adágio que é bíblico: dividir para conquistar, dividir para governar. Ok? Então, o Brasil nesse ponto está muito ignorante do ponto de vista geopolítico. A esquerda defende e a direita é ingênua. Fudeu. Por isso que eu falo, eu não vejo no Brasil uma solução que não seja assim muito radical, né? Não podemos falar muito aqui. Mas enfim, Big Techs, Rodrigão, não depositaria minhas esperanças nisso não. Maquiavélico. É maquiavélico, viu, Rodrigo? Maquiavel é um dos grandes gênios da estratégia política, né? Quem nunca leu, leia. Bom, outro ponto de atenção para o Donald Trump é o FBI. O FBI é assim, ele virou basicamente uma polícia política.
a semelhança do que era a SS nazista ou o NKVD stalinista. Ok? Virou uma patrulha nazi comunista nos Estados Unidos. Extremamente politizada, e eu posso dar exemplos dessa politização. Quando surgiu aquela alegação de que a primeira eleição do Donald Trump foi influenciada por hackers russos, o FBI foi lá e investigou. Eu não sei se vocês sabem a solução dessa investigação, tá? Descobriram o seguinte, que a Hillary Clinton tinha servidores gigantescos na casa dela, e os e-mails, as informações que deram conta dessa fake news, que disseminaram essa informação da influência russa nas eleições americanas, tinham partido dos servidores dela. O que o FBI fez? Porra nenhuma. Ok? Alguma semelhança com o Brasil? Então veja que tem um viés político muito claro. A Hillary Clinton cometeu uma série de crimes, acusação falsa, sobre o processo legislativo, o processo eleitoral americano, e nada aconteceu com ela. O Donald Trump, meia dúzia de acusação lá, uma ex-prostituta que diz que teve relação com ele, o outro que ele pagou pelo silêncio, por $20 mil pelo silêncio de não sei quem, e um monte de coisa, foi indiciado, foi perseguido, foi para tribunal, etc. Isso é o fato, tá? Aqui não estou discutindo ideologia. Isso é o fato, é o que aconteceu. O Biden, por exemplo, foi flagrado com documentos ultra confidenciais que só podem ficar ou na Casa Branca, ou na sede da CIA em Langley, ou no Pentágono. Foi flagrado com esses documentos na casa dele. Ok? Vazou essa informação. O que o FBI fez? Porra nenhuma. Fez nada, tá? Porque tem um viés cognitivo, um viés ideológico. Outro exemplo mais clássico é o Hunter Biden, filho de Joe Biden. Para quem não conhece a história do Hunter Biden, filho de Joe Biden, o ex-presidente americano, ele tinha um computador pessoal e ele levou um dia para consertar um técnico. O técnico abriu o computador e ligou para o FBI. Falou, cara, isso aqui é crime. Então, vou usar um código aqui para não derrubarem minha live. Ou seja, envolvimento de criança, fotos. As fotos vazaram na Deep Web, eu já vi. As fotos são seríssimas, envolvimento dele com criança, com droga, se drogando, até aí, tudo bem, né? Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Os contratos dele na Ucrânia, os biolabs que ele tinha na Ucrânia também vazaram, uma série de contratos que ele tinha com os biolabs ucranianos. E é isso. Ficou por isso mesmo, tá? O Biden agora acabou de conceder o perdão preventivo, preemptive pardon. É um perdão preventivo aos crimes que o filho eventualmente tenha cometido. Como é que você perdoa alguém se você não sabe se cometeu o crime? É óbvio que tem uma jogada aí. E outra coisa, o patrimônio da família Biden cresceu 400% em 4 anos, né? Enfim, e ninguém investiga essa porra. Então, assim, o FBI é uma polícia que ficou muito semelhante a uma polícia federal que tem no hemisfério sul do continente americano. Extremamente politizada, só investiga o que quer. Então isso é um perigo para o Trump. Qual que é o principal perigo do FBI altamente politizado, altamente dominado ideologicamente? Pela legislação americana, a legislação americana é excelente nesse ponto, acontece o seguinte: quem faz inteligência estrangeira é a CIA. Quem faz contra-inteligência, o FBI. Ou seja, a CIA é proibida de operar em território americano, salvo raríssimas exceções. E o FBI tem que atuar caçando espiões ou terroristas dentro do território americano. Por que essa divisão ela é muito sábia? Ela é importante. Qualquer país decente no Ocidente faz isso. Porque se você deixar a inteligência e a contra-inteligência na mão do mesmo órgão, esse órgão fica extremamente poderoso. E é o problema, por exemplo, com a BIM aqui no Brasil. Né? A inteligência brasileira, o pouco que existe, se existir, ela faz a inteligência e a contra-inteligência. Então, o cara que é diretor da BIM sabe como é que é o presidente da República. Entendeu a seriedade da coisa? Então, assim, quem faz a contra-inteligência? O FBI. Se o FBI está ideologizado, vocês acham que eles vão permitir um atentado nos Estados Unidos? Vão permitir. Para mostrar que o Trump, que é o republicano, não consegue fornecer segurança para a população. Então você tem uma polícia federal que é extremamente ideologizada para a esquerda, o presidente é da direita, essa polícia federal é quem faz
combate ao terrorismo e à espionagem dentro do território americano, então seria vantajoso estrategicamente para o FBI deixar um atentado ocorrer em território americano e assim prejudicar a imagem do Donald Trump. Qual o impacto dos Estados Unidos? O Rodrigão pergunta, qual o impacto dos Estados Unidos fora da OMS? E o Felipe pergunta, OMS, acordo do clima, a saída foi boa medida? Olha, bom, vou falar da OMS, eu vou pular então. OMS, qual que é o grande lance aí? O Trump, por uma série de razões, ele está revoltado com a OMS, principalmente a influência que a indústria farmacêutica tem na OMS e também a forma de financiamento da OMS. Então os Estados Unidos gastam muito na OMS, dão muito dinheiro para a OMS, outros países participantes da OMS não contribuem tão significativamente. Então o Trump já está revoltado com isso. O Trump tem uma história pessoal que provavelmente é o drive desse ódio dele com a OMS, porque o Trump tinha um irmão que faleceu por alcoolismo. E ele disse que o irmão dele era a pessoa mais inteligente que ele conheceu na vida. E ao longo do tempo, o Trump percebeu, ele teve a opinião, na verdade, de que os protocolos médicos instituídos oficialmente foram o que pioraram a situação do irmão dele. Quer ver uma pessoa que passou por uma situação parecida? O Jordan Peterson, psicólogo canadense. O Jordan Peterson tem um problema de saúde genético. Ele foi procurar o protocolo médico oficial e quase morreu. E aí ele só foi curado depois que a família dele internou ele compulsoriamente na Rússia e cumpriu um protocolo que não é o oficial. Ok? Pelo menos não no Ocidente, pelo menos não chancelado pela OMS. Então o Trump tem esse drive, essa raiva que ele tem. E então ele culpa a indústria farmacêutica não só pela morte do irmão dele, mas por uma série de outros eventos. O Trump não concorda, por exemplo, que durante a pandemia a vacinação tenha sido obrigatória. Por quê? Primeiro, que ele tem o primado da liberdade na mente dele, é um princípio que conduz a vida dele. E outra coisa, o Trump, ele viu que isso acabou gerando um dano, e esse dano realmente existiu, que foi o seguinte: tinha militares que não queriam se vacinar. Não estou aqui discutindo se tem que se vacinar ou não, eu estou falando assim, eles não queriam. E o exército não deu, as forças armadas não deram opção para esses caras, e obrigaram esses caras a sair. E aí os Estados Unidos teve uma perda de força militar gigantesca. Então como que você quer se reposicionar estrategicamente no cenário geopolítico? Você está chutando seus militares porque eles não querem se vacinar. Entendeu? Então, inclusive, ele já autorizou o retorno com pagamento retroativo de todos esses militares que tiveram que sair porque não quiseram se vacinar. Então ele é contra toda essa política da OMS e toda essa influência da indústria farmacêutica. Ele nomeou como secretário de saúde o Robert Kennedy Jr., o sobrinho do Kennedy assassinado. Né? Então o Kennedy assassinado, o presidente tinha um irmão, que depois foi assassinado também. Bom, enfim, não dá para falar disso aqui. E esse irmão tinha um filho, que é o Robert Kennedy. O Robert Kennedy, ele, basicamente, se a gente pudesse definir o Robert Kennedy é uma cruzada contra a indústria farmacêutica. Ele absolutamente tem ojeriza total à indústria farmacêutica, que diz que vicia e que a grande epidemia que os Estados Unidos vivem de drogas é derivado exatamente das políticas da OMS. Então eles querem tirar de qualquer forma. Para mim, Robert Kennedy Jr. é o membro do governo americano, fora o Trump, que mais tem chance de sofrer um atentado. Esse cara vai brigar com gente muito grande, porque o conglomerado, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos é uma das indústrias que mandam nos Estados Unidos, né? Um dos conglomerados que comanda os Estados Unidos, junto com o complexo industrial militar. E outra coisa, né, que é perigoso é que essa indústria farmacêutica tem muita chancela, recebe muito financiamento das fundações do Rockefeller, do Soros e do Bill Gates. E, enfim, em geral, quem tenta se confrontar, se opor a esses conglomerados e essas fundações não acaba bem. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o pedófilo, com aquele
aquele empresário americano que se envolvia com menores de idade na ilha particular dele e era amigo do Bill Gates e denunciou. Ele apareceu suicidado pouco tempo depois. Acordo do clima, saída foi boa medida? Olha, eu sinceramente acho que foi. Eu acho que foi sim, porque, veja, vamos lá, o que é o acordo do clima? Vamos ser pragmáticos aqui, tá? Sem ideologia, pelo amor de Deus. Não existe, atualmente, tecnologia para manter o planeta Terra rodando que seja puramente limpa, com exceção da nuclear. Então essas iniciativas green aí, essas iniciativas verdes, a energia solar, a energia do vento são ótimas, top. Mas você não leva a economia assim, tá? Ainda é petróleo. E tem o seguinte, durante o primeiro governo do Trump, foi desenvolvido, os americanos chegaram lá a tecnologia do fracking, que é você... Bom, eu vou falar aqui de forma rudimentar, porque nem eu sei assim, como funciona tecnicamente, mas é você conseguir acesso a recursos naturais, óleo, petróleo, através de uma técnica que se chama fracking. Ela meio que bate na terra, assim, não sei explicar. Enfim, o que eu quero dizer? Ela é poluente? Ela é poluente. Mas ela é mais barata, ela entrega energia mais barata. E os Estados Unidos precisam se reposicionar, porque os Estados Unidos deixaram de ser um país produtor e são um país consumidor. Então, para você reativar a economia, você precisa de energia. Energia é básico para a vida, para a nossa vida, para a minha vida. Eu só vivo com energia. A indústria vive com energia, o empresário vive com energia. Você está me assistindo aqui porque existe energia. Essa energia precisa de vir de qualquer lugar, de algum lugar. Você acha que a energia green do sol vai levar os Estados Unidos para frente? Não vai. Eu gosto de dar um exemplo muito claro. Foi antes da pandemia, eu participei de um simpósio que tava uma moça e um milico. A moça era pós-doutora em economia verde, cheio da graduação, cheio das láureas. Ok, o milico era um milico. Argumento dela: o mundo está fazendo a transição para o verde. E eu posso provar o argumento dela. Nesse ano, eu acho que era 2019 ou 2018, a China assinou uma série de tratados se comprometendo a parar de usar energia suja, petróleo, gás natural e gás. Isso mostra que se a China está mudando o drive do consumo energético dela, o mundo vai seguir, porque ninguém vai ficar atrás da China. A China é a grande economia e está indo para o verde. Ok. Vocês verem como geopolítica não tem nada a ver com academicismo. Aí o milico veio e falou assim, é verdade isso. Você sabe quantas plantas a China construiu esse ano, planta de carvão, de extração de carvão altamente poluente? 34. Ok? Então, uma coisa é o papel assinado. A China assinou uma série de papéis ali. Acordo do clima, sei lá. Não vão poluir isso, não vão poluir aquilo. Só que na prática, filho, eles estão construindo as usinas de carvão dele e foda-se. Porque a economia tem que tocar. É 1 bilhão de pessoas naquilo. Você acha que a Índia vai ficar fazendo ventinho para mover os carros dele? Não vão. Não vão. Os indianos não vão, os indonésios não vão, os paquistaneses não vão, os russos não vão, os chineses não vão. Então, o Trump ele é pragmático, ele sabe disso. Foda-se essa porra desse clima. Entendeu? Os Estados Unidos têm que voltar a ser potência, porra. Essa é a visão dele. E ele tá certo. Tem que sair do acordo com o clima. É pragmatismo puro. Eu ia falar alguma coisa sobre essa questão do clima também, que eu me esqueci. Um exemplo. Muito interessante. O Macron, o francesinho lá, o Lacron, ele sempre se posicionou contra a energia nuclear. E a energia nuclear é uma das mais limpas que tem, tá? Sempre. Aí explode a guerra da Ucrânia. Quando explode a guerra da Ucrânia, os russos vão lá e pegam todos os dutos de gás que forneciam gás para a Europa. Ou seja, a energia ia ficar mais cara, porque a Europa só ia poder consumir gás dos Estados Unidos, que é 4 vezes mais caro. Beleza? Aí o que o Macron fez? Ele passou anos, uma década falando: sou contra a energia nuclear, sou contra a energia nuclear, sou contra a energia nuclear. Explode a guerra da Ucrânia. Os russos vão lá e tiram acesso dos europeus ao
gás que chegava até a Europa. O que o Macron faz? Precisamos reativar as usinas nucleares. É isso, filho. Pragmatismo. E ele tá certo. E aí, eu não sei se vocês se lembram, nessa época, logo que estoura a guerra na Ucrânia, o Macron vai fazer beijamão com o Maduro, o venezuelano. É uma cena até engraçada, porque o Maduro ele tem quase 2 metros de altura, né? Eu acho que dos líderes mundiais ele é o mais alto do mundo. Ele é muito alto, ele é fortão. E aí vem o Macron, aquele anão de jardim, e aí o Maduro aperta a mão assim dele e fala alguma coisa assim, do tipo, o imperialismo está tendo que ceder ao terceiro mundo, sei lá, alguma coisa assim, humilhando o cara. Então veja, a água bateu na bunda. O cara passou anos falando contra a energia nuclear. Quando a bomba estourou e eles perderam acesso ao gás russo, ele começou a invocar o uso da energia nuclear e foi lá fazer beijamão com o Maduro, que tem petróleo, que é altamente poluente. Altamente poluente. Então esse é o mundo real, tá? O que a gente lê aí na revistinha, o pessoal põe no Twitter para levantar bandeira de virtude, de moral. Eu sou limpinho, eu sou cheiroso, eu sou melhor que você porque eu gosto de energia limpa. Cara, não é isso que alimenta o mundo, tá? Então, Felipe, concordo, sim. Acho que foi uma boa saída também do Acordo do Clima, assim como a saída da OMS. Então aqui eu falei da indústria farmacêutica como um risco para o Trump, já falei do FBI. Vou falar agora de Israel. Israel. Tema polêmico, tem que tomar cuidado para falar. Vamos lá. Tá, como que eu vou falar de Israel? Um minutinho, eu vou beber uma água enquanto eu penso. É assim, gente. Os Estados Unidos, por exemplo, eu adoro o povo americano. Não tem nada contra o povo americano. Mas geopoliticamente, eu sou extremamente anti-americano. Assim como eu sou anti-russo e anti-chinês. Eu sou pró-Brasil. Eu quero que o Brasil se desenvolva. Então, o que eu falo aqui para vocês não é contra o povo, né? Mas sim como as elites americanas, ou as elites chinesas, ou as elites russas fazem, e como as nossas elites não se posicionam nesse assunto. Então, não confundir o discurso contra o país como um discurso contra o povo, tá? Por que eu estou falando isso? Para não vir com aquele assunto de antissemitismo, de nazismo, de taxismo, malabarismo, etc. Os israelenses, eles têm grande influência na política interna e externa dos Estados Unidos. E muita gente que é mais pragmática não gosta disso, não vê com bons olhos, acha que boa parte da política interna e externa dos Estados Unidos é feita por israelenses contra os interesses norte-americanos. Eu concordo com essa visão, tá? Então, por exemplo, existe um movimento muito grande nos Estados Unidos que é para diminuir a influência desses israelenses na política interna dos Estados Unidos, tá? E esse movimento tem crescido entre democratas e entre republicanos. Por que eu falo isso? O Trump, ele se associa muito, ele é muito visto como associado aos israelenses. E quem é mais pragmático do ponto de vista estratégico nos Estados Unidos e na geopolítica, não gosta dessa posição. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O Henry Kissinger, que foi o maior diplomata do último século, um gênio, era judeu, Henry Kissinger, e ele falava que a política americana devia operar de uma forma para diminuir a influência que os israelenses tinham no cenário interno americano. O Henry Kissinger falava isso. Ele tem até uma frase que eu não posso falar aqui, porque senão a live cai. Mas essa é a questão. Então, assim, a proximidade dos israelenses, ela não é muito bem vista. Por quê? Os israelenses também, eles têm outra coisa. Eles operam muito bem no cenário internacional. Eles são uma potência geopolítica. Os caras jogam muito bem. Então, eles conseguem fazer operações ao redor do mundo para desestruturar países. Eles conseguem fazer isso. Eles fizeram na Síria recentemente. Eu queria ter feito uma live sobre a Síria, mas não deu. Eles já fizeram isso no Irã, na Síria, no Líbano, na Jordânia. Os caras são bons. Então a chance do Mossad
que é o Serviço Secreto Estrangeiro dos israelenses, montar uma operação para atrair os Estados Unidos para uma guerra no Oriente Médio é altíssima. É altíssima. Eu dou um exemplo. O 11 de setembro de 2001, eu tenho no meu canal, no Xadrez Geopolítico, uma série que eu falo sobre isso, e o que eu vou falar é fato, incontestável, público e notório. Os israelenses ficaram sabendo do atentado do 11 de setembro 2 semanas antes e optaram por não avisar os americanos. Por que eles não avisaram os americanos? Porque com o atentado sendo bem sucedido, os americanos iriam lutar uma guerra no Oriente Médio. Uma guerra no Oriente Médio contra os árabes favorece muito os israelenses. Então eles ficaram de bico fechado, deixa os americanos se lascarem, vão lutar uma guerra no Oriente Médio, uma guerra por procuração. Então os Estados Unidos lutaram uma guerra por procuração para os israelenses. Vocês estão vendo a seriedade da coisa? Então, assim, isso é o mundo real. Tá? Eu vou dar um outro exemplo disso. A Síria recentemente foi operação israelense. E levou os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos estão desviando recursos para ir lá para a Síria. Então, a chance deles conseguirem montar uma operação que desestruture o Oriente Médio e leve os Estados Unidos a lutar uma guerra que não é deles, é grande. E o Trump, ele não quer isso. E já falou publicamente que ele não quer isso. Mas ele vai conseguir evitar, porque ele se coloca como muito próximo dos israelenses. Então, em geral, as pessoas não acreditam que ele vai conseguir impedir algo nesse sentido. É mais ou menos isso aí, o rumo da coisa, tá? Então, eu acho que a relação dele com os israelenses vai ser um complicador. Se ele não souber dosar isso, pode ter problema. É isso. Então, assim, às vezes até ocorre uma guerra por procuração, o Trump não quer, mas você tem uma pressão interna muito grande, principalmente por parte do Pentágono, que é o complexo industrial militar, que é quem lucra com as guerras, e aí os Estados Unidos vão entrar numa guerra que não querem entrar. Né? Outro ponto de atenção para o Trump é a Ucrânia. Aqui não pela guerra, mas pela paz. Por incrível que pareça. Pelo seguinte. O primeiro mandato do Trump, ele fez vários acordos de paz. Né? Ele fez com a Coreia do Norte. Ele teve uma boa relação com a Rússia. Não teve uma tão boa relação com a China, mas enfim. A Ucrânia, a guerra já avançou para um ponto que ela virou uma guerra de atrito. Então já não vale mais a pena para os russos nem para os ucranianos. Os russos estão vencendo a guerra, apesar do que a imprensa ocidental fala. Tá? Os russos estão dominando assim, tranquilamente a guerra. Não que eles não vão ter problemas daqui a alguns anos. Vão ter, por exemplo, com PIB. Porque hoje boa parte do PIB russo é movimentado por essa área de guerra, pelo movimento de guerra. Né? Então comprar munição, tanque, gastar esse dinheiro. Isso faz o PIB russo crescer. Então daqui a 20 anos eles vão ter um problema populacional, a população masculina diminuiu, mas assim, nada perto do que a Ucrânia vai ter de problema. Então assim, a guerra, ela já tomou um rumo que já não interessa mais a ninguém, tá? De muito atrito. Para os ucranianos está muito ruim, porque eles estão perdendo muitos homens. E para a Rússia, assim, para que ficar nessa guerra indefinidamente? Então, seria o ideal parar. E por que eles parariam? Porque ambos os lados já tiveram acesso aos recursos minerais e às terras negras da Ucrânia, que são as terras férteis, das mais férteis do mundo da Ucrânia. Então, se você pegar o mapa da Ucrânia e de forma rudimentar dividir no meio, você vai ver que o leste está com os russos e o oeste está com o ocidente. Por ocidente, entenda-se Europa, Estados Unidos e Canadá, que é quem está financiando essa brincadeira. Então, assim, os Estados Unidos já conseguiram a parcela deles da Ucrânia. Os russos já conseguiram a parcela deles da Ucrânia. E a Ucrânia que se lasque. A Ucrânia que se lasque. Esse é o mundo real. Então, por exemplo, os grandes fundos de multimercado, fundos de investimentos americanos, principalmente a BlackRock, já compraram uma série de terrenos, de terras na Ucrânia, de áreas gigantescas, e vão explorar isso economicamente. Isso é bom para os Estados Unidos. E para onde vai esse dinheiro depois? Para os Estados Unidos. Então, assim, veja, a guerra é sempre interessante pelo seguinte, ela é economicamente viável, é economicamente vantajosa, porque você destrói um país e depois você precisa reconstruir um país. E quem reconstrói o país? O lado vencedor. Então, se o Trump fizer um acordo de paz, você vai ter um empate. Você vai ter uma Ucrânia destruída, e quem vai reconstruir a Ucrânia? O lado leste vai reconstruir os russos,
Do lado oeste, quem vai reconstruir são os americanos. Assim como os americanos, por exemplo, reconstruíram o Iraque. E ficaram ricos com isso. Então essas empreiteiras, essas grandes empresas de construção civil, de engenharia, vão reconstruir. O Iraque, grandes fortunas foram feitas ali na reconstrução do Iraque. Empresas brasileiras, inclusive, né? Que depois foram chutadas por causa da Lava Jato, mas isso é um outro assunto. A Ucrânia tem outro ponto que é o seguinte, né? Quando tiver essa reconstrução da Ucrânia, e empresas americanas tiverem que entrar na Ucrânia para reconstruir a Ucrânia, e além de reconstruir, vão ter acesso aos recursos minerais e às terras férteis ucranianas, empresas americanas vão reconstruir, e para onde vai esse dinheiro? Para os Estados Unidos. E boa parte desse dinheiro vai ser direcionada a quem financiou a guerra, como uma forma de retribuição, que são senadores, deputados, lobistas e membros do Poder Executivo que autorizaram a guerra. Será que é coincidência o patrimônio da família Biden ter crescido 400% em 4 anos? Será que é coincidência? Um dado que pouca gente sabe. O Zelensky, antes da carreira dele de presidente da Ucrânia, ele era comediante. Ele era um Danilo Gentili da Ucrânia. Hoje ele tem uma mansão na City London. City London é o metro quadrado mais caro do planeta Terra. De onde vem esse dinheiro, hein, gente? Foi da atividade dele de comediante ou da atividade dele de presidente? Tá entendendo? Enquanto a gente estiver acreditando que esses regimes democráticos eles funcionam, cara, então quem paga o preço disso? Os ucranianos, principalmente os homens que estão indo para a guerra e morrendo. E as mulheres depois vão virar produto de exportação, seja para os russos, seja para os americanos. Isso é o mundo real. Então assim, a gente tem que perder a inocência em relação a isso. E eu falo isso com muita preocupação porque eu vejo um movimento muito forte no Brasil nesse sentido de divisão do Brasil, né? De dividir o Brasil e entregar para essas potências estrangeiras. E a Ucrânia vai ser veículo de acesso para o enriquecimento desses grandes conglomerados internacionais, sejam os bilionários russos, sejam os bilionários norte-americanos. Então acho que o Trump tem que tomar cuidado com isso, porque eu não sei se ele vai querer obstar esse envio de dinheiro para os Estados Unidos, o que enriqueceria o lobby americano na Ucrânia, ou, enfim, se alguém do partido ou da confiança dele vai ser pego num escândalo de corrupção, não dá para saber, né? Silvana pergunta assim: você não acha que o genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza desgastou a imagem do país, promovendo uma maior independência do Zeu em relação a Israel? Olha, o que está acontecendo em Gaza é muito, muito delicado, né? Pelo seguinte, você fez a pergunta, você falou disso, eu ia falar dos israelenses. Deixa eu só voltar um pouco no tema. Já respondo a pergunta, só para não esquecer. Quando teve o ataque do Hamas contra Israel, foram quase 2.000 membros do Hamas que atacaram o território israelense. Você acha que o Mossad e o Shin Bet não estavam sabendo disso? Claro que estavam. É óbvio que eles ficaram sabendo. Um dos melhores serviços de inteligência do planeta. Eles deixaram o atentado acontecer. Porque eles iriam ter uma legitimidade para lutar na faixa de Gaza. E lutar na região, né? E ter acesso ao mar ali da região também. Então, assim, só para mostrar que a relação com os israelenses é bem delicada. Sobre essa pergunta especificamente, eu acho que sim, que a guerra na faixa de Gaza desgastou demais a imagem dos israelenses. E o que acontece é o seguinte: por que eles operam dessa forma? Exatamente porque eles contam de per se com um apoio americano. Então, os israelenses operam mais ou menos o seguinte: os americanos vão nos apoiar de qualquer forma, então a gente faz o que a gente quiser. E, se você for ver bem, do ponto de vista do esforço histórico, o tracking histórico, os israelenses estão completamente cheios da razão. Eles estão certos em operar dessa forma do ponto de vista estratégico. Eu não estou falando aqui de moral, tá? Matar gente, as cenas são horríveis, não é disso que eu estou falando. Mas do ponto de vista geopolítico e estratégico faz sentido, porque os americanos vão segurar qualquer bronca mesmo. Então, sim. Agora, o seguinte, se está tendo uma maior independência dos Estados Unidos em relação a Israel, talvez. Eu acho que assim, eu não acho que essa visão adentre na
população americana. Eu acho que a população americana é meio que ignorante em relação a esses fatos. Mas do ponto de vista diplomático, nas vias internacionais, o filme dos israelenses está muito queimado. Porque dos americanos também. E os americanos pelo fato de estarem dando apoio aos israelenses. Então é um ponto de perigo. É por isso que essa proximidade, inclusive, do Trump com os israelenses é tão perigosa. Porque os israelenses estão perdendo apoio no cenário internacional. Vários veículos de imprensa que inclusive antes declaravam que era uma guerra justa, agora estão denominando genocídio. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, não vou entrar nisso, mas estão perdendo apoio. Isso é o fato, isso é incontestável. Se é genocídio ou não, eu não vou entrar nesse assunto, eu tenho minha visão, mas também qualquer coisa que derruba, eu sei que assim, as imagens são muito fortes, é muito pesado, os israelenses, eles pegam muito pesado em algumas coisas, muita gente inocente, muita criança que não tem nada a ver, está se lascando ali. Agora tem o outro lado, e tem que ser dito o outro lado. É o seguinte, essa ideia que a gente tem de que os árabes estão preocupados com os palestinos é a maior ilusão do mundo. Tá? Eu já ouvi de árabe falar, Palestina é barata, merece ser exterminado. Por que eu estou falando isso? Tá? Boa parte do que acontece ali na faixa de Gaza, os árabes deixam acontecer para ter uma legitimidade para lutar contra os israelenses. Isso é fato. Os sírios não fazem nada para defender os palestinos, os libaneses não fazem nada, os jordanianos não fazem nada. Inclusive, existe um caso tenebroso envolvendo o massacre de palestinos por parte dos jordanianos. Depois a gente pode falar disso. Algo que aconteceu em 1976. Eu esqueci o nome do evento. Mas podem procurar, massacre de palestinos por jordanianos. A gente já teve, por exemplo, Sabra e Shatila, em 82, que foram cenas tenebrosas. Quem é do meio sabe que assim, teve uma facção árabe que permitiu ali que acontecesse o negócio, entendeu? Então assim, não tem santo. O que eu quero pintar é que assim, não tem santo. O mundo não é preto, o mundo não é branco, ele é cinza. E sim, o que está acontecendo na faixa de Gaza está queimando o filme dos israelenses no cenário internacional. E isso pode ser muito prejudicial, inclusive, para o Donald Trump, se ele mantiver esse posicionamento de ficar muito perto dos israelenses. Eu me afastaria. Tem um grande oficial da CIA chamado Michael Scheuer, eu adoro ele, já li tudo que esse cara publica, e ele fala assim, eu espero que Israel floresça, mas eu acho que os israelenses não valem um centavo do contribuinte americano. Ele fala isso. Basicamente esse posicionamento, tá? E isso, se a gente for ver bem, é um pouco contraditório na política externa dos Estados Unidos, na política externa do Donald Trump, na verdade, da pessoa do Donald Trump. Por quê? Porque ele diz para o mundo que ele quer fortalecer os Estados Unidos, ele quer tirar os Estados Unidos dos problemas que eles têm no estrangeiro, se voltar mais para o aspecto interno dos americanos, mas, mesmo assim, ele fica dando apoio aos israelenses que ficam arranjando briga aí com Deus e o mundo. Então, é um paradoxo, né, dentro da política dele, e esse paradoxo talvez não seja muito bem lido pela população. Não sei como vai ser, por isso que eu aponto como um ponto aí de risco, né, um ponto de perigo. E o último ponto aqui que eu ia falar é outra aproximação que o Trump tem, que são com os neocons e os facões de guerra. O que são os neocons? O neocon é um fenômeno que surgiu aí há uns 20 anos nos Estados Unidos, que são os neoconservadores, e como antítese a esse liberalismo woke, né, essa agenda linguagem neutra, etc. O que acontece? Os neocons, o melhor exemplo de neocon que a gente tem é o Donald Rumsfeld e o Bush filho, né, o ex-presidente. Esse movimento neocon, ele é muito agressivo no cenário internacional. Então a política externa, quando você tem um neocon no poder, é de guerra. Então eles são altamente intervencionistas no cenário internacional. Tudo quer fazer guerra. Óbvio que é atrás de petróleo e destabilizar países em que eles têm interesse nos recursos naturais. Óbvio. O Brasil é um deles, né? É por isso que eu fico tão assustado quando um espectro político aqui no Brasil fica apoiando imensamente os neoconservadores dos Estados Unidos. Eles não têm noção do que eles estão falando, o perigo que é um neoconservador, assim como o perigo do democrata, né? Que a esquerda apoia também. Enfim, loucuras de Brasil.
Então, os neocons e os falcões de guerra dos Estados Unidos, eles lucram muito com essas guerras que os Estados Unidos têm no estrangeiro, e o Trump não desatrela a imagem dele dos neocons e dos falcões de guerra. Então, o que ele quer? Entendeu? Ele quer paz? Ou ele quer ficar atrelando a imagem dele aos neocons que ficam fazendo guerra torta e à direita pelo mundo? Não sei. Então, o que vai ser disso? Não sabemos. Ele nomeou, por exemplo, Puta, como é que chama o cara? Esqueci, ele tem um nome meio alemão. Aí disseram que o cara é nazista. Puta, esqueci o nome dele. É um neocon. Ele nomeou lá para um cargo de confiança dele um neocon. O que vai ser disso? O cara altamente beligerante, sendo que o Trump diz que quer promover paz ao redor do mundo. Então, assim, fica difícil de saber, né? Qual que é a consequência disso? Prática, né? Vamos ser práticos aqui. Uma coisa é o Trump dizer para o mundo que ele quer firmar acordos de paz. Outra coisa é o Trump ficar muito associado a neocon, falcão de guerra e política israelense. Provavelmente, os neocons, os falcões de guerras e os israelenses vão minar os acordos de paz que o Trump vai tentar formalizar ao redor do mundo. Então, é também um ponto de atenção dele, é um ponto até que eu digo paradoxal na política externa dele. Vamos ver se eu deixei de falar de alguma coisa. Podem fazer perguntas, viu, gente? Vamos lá, já estou terminando. Então, falei do Oriente Médio da Ásia Ocidental, JCPOA Soleimani, falei da CIA, falei do México, falei do Panamá, da Iran Gap, FBI, Neocon, Israel, Ucrânia e indústria farmacêutica. Falta falar disso. Nossa, falta falar de Brasil. Vamos terminar aí com o Brasil. Então tá, consequências do Donald Trump pro Brasil. Difícil de dizer, porque é o seguinte, o Donald Trump vai fazer uma guerra comercial com os chineses, como ele fez no primeiro mandato. Essa guerra essa guerra comercial que ele vai fazer contra os chineses pode favorecer o Brasil, porque os chineses vão começar a procurar commodities aqui no Brasil e fortalecer inclusive o agro brasileiro. Isso pode dar inclusive um boom econômico para o Brasil. Mas para isso acontecer, a gente precisa que a elite política do Brasil não sabote o Brasil. E por elite política eu digo executivo, legislativo e judiciário. E a gente não sabe como esses três poderes vão se comportar na sabotagem ou não dos projetos nacionais. Então, veja, muito da elite política no Brasil recebe incentivos financeiros pessoais de serviços de inteligência estrangeiros. Então nós temos aí grandes personalidades da política brasileira que são financiados pelos chineses, outros pelos americanos, outros pelos russos, outros pelos iranianos e outros que recebem de quem paga melhor, a depender da sazonalidade. É o que eu posso falar para não, né? Então assim, o Brasil se tornou meio que uma bolha na realidade e que a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o Rodrigo perguntou mais cedo sobre Big Techs. Eu não sei qual a política que o Brasil vai adotar para as Big Techs. E se quiser proibir Big Tech, vai conseguir proibir Big Tech. O Brasil, a elite política no Brasil, por elite política, eu falo de executivo, legislativo e judiciário, eles vão permitir que o Brasil se desenvolva a partir dessa trade war que o Trump vai fazer com os chineses vão conseguir, portanto, comprar produtos do agro brasileiro? Eu não sei, porque nós sabemos que representantes do Brasil não gostam muito do agro brasileiro porque dizem que ele polui, né? Só se esquecem do detalhe que é ele quem alimenta metade do planeta Terra. Mas tudo bem, né? Isso é só um detalhe. Outra coisa, para essas grandes potências, o Brasil dividido é a melhor coisa que existe, porque é um Brasil espoliado. Então, dividir para conquistar. A gente tem que perder a inocência em relação a isso. Por isso que o Brasil tem que voltar, tem que ser uma nação, um país soberano. Muitas dessas elites políticas recebem dinheiro do estrangeiro, de serviços de inteligência estrangeiro. E aí quem vai dar mais e quem vai vencer o leilão é quem vai levar. Então, assim, muito difícil de saber. E o grande questionamento, né, a gravidade da coisa é que é o seguinte, por exemplo, se você pegar boa parte da ala mais conservadora no Brasil, os caras acreditam que os Estados Unidos estão querendo
melhor para o Brasil e querem a liberdade de expressão. Do outro lado, a esquerda acha que os Estados Unidos são os grandes vilões da humanidade e vem com aquele papo de imperialismo. Isso aí já passou, né? A questão é o seguinte, tá? Os Estados Unidos fazem o que eles têm que fazer, os chineses fazem o que eles têm que fazer, os russos fazem o que eles têm que fazer, os iranianos fazem o que eles têm que fazer, os indonésios fazem o que eles têm que fazer, os indianos fazem o que eles têm que fazer, os paquistaneses fazem o que eles têm que fazer, os brasileiros não fazem o que eles têm que fazer. Então a gente aqui aceita tudo e deixa quieto. Eu digo que o Brasil virou um fenômeno voyeurista, né? A gente permite que a CIA opere livremente em território nacional, a gente permite que o MSS chinês opere livremente em território nacional, a gente permite que o GRU russo opere livremente em território nacional e a BIM fica só olhando. E assim, esses serviços de inteligência estão pagando essa elite política e conseguindo os dividendos a partir disso e tá tudo bem, ninguém faz nada, tá? Seja na elite política, seja no serviço de inteligência. Então, no fundo, resumindo a história Brasil, vai ser uma opção que a elite política vai tomar. A partir da guerra comercial que o Trump vai firmar contra a China, os chineses vão conseguir comprar os produtos do Brasil ou não? Eu acho que aí que está a grande questão. Se eles conseguirem, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a economia brasileira e vai ser bom para uma série de gente corrupta que vai desviar esse dinheiro também, né? Isso é bom, frise-se. Mas são os rumos do país. Os rumos do país são dados pela sua população que permite que isso aconteça. É a tragédia humana de muitos impérios que caem e caem porque merecem cair. E acho que é isso, gente. Se vocês não tiverem mais pergunta, vocês não ouviram nenhum miadinho, nenhum piadinho, né? O Davi estava dormindo, mas ele estava muito miento hoje. E é isso, gente. Então, vamos terminar a live. Muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever. Eu respondo. Me pediram uma live sobre outro assunto aí. Eu vou ver se eu consigo fazer. Aí eu aviso. Eu tive que avisar em cima da hora essa porque o Davi estava meio rebelde hoje. Eu não sabia se ele ia dormir a tempo de eu fazer a live. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil e vamos lutar aí para ter mais consciência geopolítica em relação a esses assuntos. Conversar com os colegas, com amigos, com familiares, instruir essas pessoas de que o risco existe, tá? O risco existe, enfim, os Estados Unidos estão indo mal, imagina o Brasil, tá? A gente tem que se cuidar, tá bom? É o futuro. Eu fiquei mais radical em relação a isso, confesso, não tem problema nenhum em falar não, depois que eu tive filho, porque eu tenho que pensar no Brasil que nós vamos deixar para eles, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela participação, audiência de todos e pelas perguntas. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.